E mais um jogo, assim, que prova, né? Porque o futebol é algo tão emocionante, tão cruel, às vezes, é óbvio. O Goiás hoje mereceu, principalmente pela segunda etapa, pela vontade do time conquistar o título. Porém, o campeonato não é feito apenas de uma partida ou um tempo muito bem executado. O primeiro jogo foi crucial para a perda, né, entre aspas, desse título. Obviamente o pênalti, muitos lances polêmicos, porém, se fosse alguém neutro assistindo essa grande decisão, sem dúvida alguma, né, gostaria demais de assistir o campeonato, que na minha visão não vale absolutamente nada. O Goiás poderia ser eliminado agora, na semifinal, nas quartas, não faria diferença alguma para mim. Porém, na hora que você usa o discurso que vai utilizar o campeonato goiano como um teste e coloca os seus principais jogadores, chega numa final contra o Atlético, mais uma vez, né? O Goiás parece que hoje em diante, o Goiás sempre vai perder as finais para o Atlético, não vai ser diferente. Pênalti e contra-jogo, né, contra o rival, eu basicamente já desisti de ter algum tipo de esperança. Mas confesso que hoje fiquei desapontado porque o time se entregou, fez de tudo para conquistar esse título, principalmente no segundo tempo, algo que minimamente o torcedor espera, que a equipe não seja tão combalida, leve um gol e desanime, como fez ele, por exemplo, no jogo da ida, até mesmo na primeira etapa, né, após levar o primeiro gol no estádio da Serrinha, mesmo assim continuou em cima. Acho que é uma postura interessante, legal, o torcedor gosta de ver isso, inclusive até coloquei uma publicação no Instagram falando que independente do resultado dos pênaltis, os jogadores se superaram, conseguiram fazer algo diferente no segundo tempo e pelo menos, né, levar essa vantagem para a grande decisão. É um campeonato que não importa, o Atlético, beleza, não é uma rivalidade assim tão grande como é no caso de torcedor, né, com Vila Nova, até mesmo porque em Goiás, infelizmente, a gente tem mais misto do que qualquer outra coisa. Dificilmente você vê um atleticano ou um vilanovense que torce só para um deles, né, então eu nem levo muito essa questão de zoação muito a sério. Porém, quando a gente, como o principal time do Centro-Oeste, o maior campeão, utilizando sua força máxima, estando na Série A, é inadmissível você perder um título desse. Como eu falei para vocês, pelo menos o time demonstrou algo mínimo no último jogo do campeonato, que foi uma entrega, uma dedicação fora do comum. Quero conversar com vocês o que foi essa decisão, essa possível demissão do técnico Guto Ferreira, que eu não faria nesse momento, porém o que aparentou ali durante a partida, algumas discussões com o Tadeu e com o próprio Nicolas, acredito que ele não irá seguir no cargo. Só antes de começarmos, peço para você deixar aqui seu like, se inscrever também em nosso canal, aquela coisa toda, né? É óbvio que ninguém quer conversar sobre isso aqui, mas eu acho que não é fim do mundo, porque, volto a dizer, o Campeonato Goiano não vale nada, e se o Goiás fosse campeão, eu estaria muito feliz por conta do que foi a decisão e, de fato, a grande final, você vencer um clássico, é legal pra caramba, isso não tem como a gente discutir. Porém, um título que não vale absolutamente nada. O mínimo que o Goiás já fez foi, no caso, chegar na semifinal, a final, enfim, garantir a Copa do Brasil pro ano que vem. Porém, um clube é feito para levantar troféus. Enfim, fica aquele gostinho amargo, porém, não vai ser esse título que o Goiás não ganhou esse ano, que vai ser tudo um desastre, nada nesse sentido. O mais importante são as competições em diante, e já ficou a decepção também na Copa do Brasil. Só antes de começarmos aqui, né, deixe seu like, também confira o nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Gobet, para você palpitar no jogo do Goiás já no próximo final de semana, né, a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, sabadão, 6h30 da tarde. Você pode palpitar lá na Sorte Gobet, visando, né, o próximo final de semana. Teremos aí algumas partidas legais também na primeira rodada do Brasileirão, como por exemplo Corinthians e Cruzeiro no domingo às 4 horas, Grêmio e Santos também no domingão, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, Palmeiras e Cuiabá, América Mineiro e Fluminense. Então, virando, né, essa chavinha do Campeonato Estadual, agora no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, você pode palpitar no nosso parceiro aqui do canal, a Sorte Gobet. Lembrando que amanhã também já tem jogos normais pelo mundo afora, Campeonato Espanhol com Barcelona em campo. Nosso parceiro aqui, a Sorte Gobet, você encontra o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, bora lá, né? Falar sobre... Por onde começar? Como falei, tem tantos ingredientes assim que faz uma grande decisão, né? Uma verdadeira final, aquela que o torcedor não consegue esquecer jamais. Quero começar inicialmente falando sobre as escalações. Acho que o Guto Ferreira conseguiu achar um time razoavelmente interessante para essa partida, sem poder contar com o Lucas Alter e também o Lucas Alter e o Zé Ricardo, né, que estava suspenso. Ele colocou ali tanto o Dieguinho e também o Sidmar. Fizeram boas partidas sim lá no ataque. O Alisson aparecendo na vaga do Palácios, fazendo uma função mais como um ponta direito. O Goiás começou os primeiros 3 minutos mal, deixando muito espaço para o Atlético. O Atlético ficou, né, mais com a posse de bola, o Goiás sem conseguir pressionar tanto lá em cima, porém começou a mudar. A partir dos 7, 8 minutos, teve um chute de fora da área do Nicolas aos 5, o lance do pênalti aos 6 minutos, assim, e que azar, né, cara, porque, o que eu posso dizer nessa questão do Atlético? O VAR ele sempre prejudica o Goiás, isso não é só de torcedor. Só você pegar as partidas desde o Campeonato Brasileiro de 2019, onde que se não existisse o VAR
VAR, como no ano anterior, o Goiás matematicamente estaria classificado para a Libertadores. No ano passado, pelo menos uns 12 pontos, o Goiás foi roubado claramente por decisões que o juiz tomou no campo, foi no VAR e de forma errada. Vai lá e toma aquela mesma decisão. É óbvio, não é só da gente de torcedor opinando, é só você ver o que foram feitos, né, as ações da própria CBF após as partidas contra o Goiás de suspensão dessa arbitragem. E de novo, olha, porque assim, beleza, cada um pode enxergar de uma forma um lance polêmico. Porém, no jogo da ida, o VAR não funcionou em nenhum momento da partida. E logo no jogo da volta, acredita, uau, funciona, e justamente nos lances contra o Goiás, né? Porque assim, o juiz vai lá, dá o pênalti, ele tá ali de frente o lance, uma jogada muito polêmica, né? Eu daria, dependendo do lance também, não. Porém, se o juiz que estava de frente, não é um lance conclusivo, ele dentro do campo dá o pênalti, vai no VAR e acaba mudando de decisão. Ou seja, se fosse no jogo da ida, esse lance, o pênalti seria marcado, porque o VAR não estava funcionando e prevalecia a decisão do campo. Então são coisas assim que, cara, deixa a gente demais, porque acho que o ser humano ele se incomoda muito com a injustiça. E quando é feito algo para um e não para o outro, é óbvio, né, que não tem como a gente ficar extremamente bravo, chateado com essa situação, para não falar outra coisa, né, porque aqui no YouTube a gente tem que ser bonitinho. Outra questão também, o Goiás começou a marcar um pouco mais alto, porém ainda não tinha muita criatividade no meio de campo. Teve ali algumas jogadas, principalmente tentava com o Vinícius, com o Sander pelo lado esquerdo, uma outra ultrapassagem do Apodi na ponta direita, mas o meio de campo mesmo não conseguia criar tanta coisa. Teve um chute ali rasteiro do Sander aos 19 minutos, uma jogada também do Vinícius com o Nicolas, né, que ele rola para o Alisson bater na entrada da grande área aos 22, e a partir dos 16 ele já começou a chuva. Eu até achei que seria algo ruim, porém o Goiás com chuva na Serrinha, olha, ele costuma ter sorte, né? E hoje não foi diferente, mesmo levando o primeiro gol, né? Um contra-ataque ali ridículo, né? Do Atlético, foi aos 29 minutos. O Alisson perde a bola na região perigosíssima do meio de campo, não foi falta, isso daí eu sou claríssimo a dizer. Se você assistiu o lance no replay, você vai falar, porra, foi falta, mas não. No lance do jogo, no decorrer da jogada, não foi nadinha o lance ali do Alisson, foi mole no lance, né? Na jogada, o Atlético ali acabou recuperando a bola na meia esquerda, a zaga do Goiás parou, tanto o Bruno Melo quanto também o Sidmar, e deixou, né, sempre o Luiz Fernando e o Shailon marcam gols contra o Goiás. Hoje não foi diferente na Serrinha, né? Então a zaga parou, o Alisson parou, o Sidmar, o Bruno Melo, teve mais um também aqui agora que estava me fugindo o nome. Eu acho que foram só esses dois, né? Acho que o Sander estava mais distante na jogada, porém não precisava ter parado tanto assim, né? O Goiás já vinha criando algumas boas jogadas, teve um chute também aos 26 minutos do Nicolas de fora da área, aos 34 também o Apodi tentou dessa mesma maneira, porém parecia o Atlético um pouco mais esperto, picotando demais as jogadas, o goleiro Ronaldo caía, qualquer contatozinho parava demais o jogo, então ficou algo muito difícil para o Goiás, que parecia querer fazer o gol a todo custo, porém na hora que precisava marcar, né, ali num contra-ataque do adversário, a perda de bola do Alisson no ataque, nessa recuperação não conseguiu fazer diferente. E aí, no jogo daí do Goiás, deu aquela bobeira com o Felipe Bastos e com o próprio Felipe andando, né, no segundo tempo, e o gol do Rodrigo Soares. Esse elenco do Goiás também é horroroso, né? A gente tem que ser sincero também, depois quero falar sobre isso mais pro final do vídeo. Porém, em dois gols que praticamente o Goiás entregou de bandeja para o Atlético por falta de competitividade, de força, de uma grande decisão, algo que teve sim um espírito durante a partida, porém nesse gol aos 29 minutos, cara, era só o Bruno Melo ter continuado na jogada, ele iria conseguir pegar o Shailon, né, na marcação ali na ponta esquerda, se não estiver enganado, ou até mesmo o próprio Luiz Fernando, que fechou no segundo passe, foi o Gustavo Coutinho que passou ali pela frente. Então assim, é coisa besta, sabe, é manter a atenção durante o jogo. O Goiás continua com a defesa com uma dificuldade absurda na saída de bola. Isso o técnico Guto Ferreira precisa ser contestado, porque beleza, nos minutos finais do primeiro tempo, o Goiás foi mais no abafa, naquele vai, bola dentro da grande área, um cruzamento ou outro, porém poderia ter utilizado melhor o meio de campo, onde foi basicamente nulo. No máximo o Dieguinho pegava, tentava dar uma rodadinha ali pelo lado direito, o Felipe Bastos ficava mais pelo lado esquerdo, até conseguiu criar algumas boas jogadas ali com o Vinícius e também com o Sander, porém muito pouco, né? Se a gente imaginar, por exemplo, essa falta de um camisa 10, e aí tá o erro da diretoria de novo, pelo segundo ano consecutivo, não tendo um jogador com essa característica. Teve o gol do Goiás, né, aos 38 minutos, após muita pressão, cruzamento, beleza, a zaga do Atlético também horrorosa, né, tanto o zagueirão, o Emerson Santos, tinha muito tempo que eu não via uma partida tão desastrosa como do zagueiro hoje, como foi no caso do Emerson, e também do Gasal, que não passa confiança hora nenhuma, né, só você olhar na cara dele, parece que ele vai entregar um gol a qualquer hora. Os dois laterais também horrorosos, tanto o Jefferson quanto o Rodrigo Soares, porém o ataque do Goiás não coloca medo em ninguém, nem o Alisson, nem o Nicolas e também o Vinícius, que é o que mais tenta, que vai pra cima, enfim, tenta uma jogada diferente, porém não é essa coisa toda não, a gente critica pelo outro lado, mas olhando pelo nosso lado também, né, do Goiás, é um ataque fraquíssimo para uma primeira divisão.
Acabou saindo um gol, né, aos 38 minutos, um cruzamento espetacular do Sandro ali no lado esquerdo. O Nicolas estava impedido. E aí, meu lado clubista não pode deixar falar. Se fosse um lance desse jeito pelo lado do Atlético, eu não olhei o lance muitas vezes. Porém, na primeira imagem parecia que o Nicolas estava impedido no cruzamento. E se ele tentou participar da jogada, na minha visão, deveria ter sido marcado o impedimento. Mas como eu falei, eu não observei esse lance várias vezes para ver ali a questão da linha de impedimento. E o Sandro acerta esse cruzamento, o Alisson baixinho pega ali atrás do zagueiro Emerson Santos, né, que foi muito mal durante o jogo. O Goiás poderia ter explorado um pouco mais, já tinha até falado isso no pré-jogo aqui hoje mais cedo. Teve aos 42 minutos também um chute do Alisson travado, ali na entrada da grande área, uma boa tabela com o Vinícius, o próprio Felipe Bastos, o Nicolas ajeitando, né, para esse chute do Alisson em cima da marcação, e o Goiás matando muito, né, as jogadas do Atlético nos contra-ataques. Duas dessas aconteceu com o Felipe Bastos, uma ele levou o cartão, o Goiás ainda seguiu em frente, teve um chute do Sandro também de fora da área aos 49 minutos, boas jogadas aos 51 também do Apodi juntamente com o Alisson, e o Bastos, o jogador mais experiente dentro do elenco, faz uma falta daquela assim, beleza, último lance do jogo, o Goiás vinha bem na partida, tentando prender a bola ali na frente, porém não tinha necessidade nenhuma, né? Ele dá um carrinho, pega ali claramente no zagueiro do Atlético, até acho que o Felipe Bastos sofre a falta no primeiro lance, mas sendo justo aqui também, algo que assim, ninguém basicamente é justo, porém acho que quando a gente precisa fazer uma análise assim no futebol, não adianta olhar só para o nosso lado, né? O Bastos, ele mereceu ser expulso, ele teve um lance lá na frente, se eu não me engano, no Shailon, e pegou de novo um outro jogador do Atlético, onde de fato ele levou o cartão amarelo. Então já tinha sido a terceira do Felipe Bastos, expulso corretamente, né? Não tem nada o que reclamar não, uma infantilidade absurda, porque o Goiás iria para o segundo tempo com um jogador a mais e também com uma pressão, né, para cima do adversário. Então o Goiás foi sim bem no primeiro tempo, porém faltou muito ali uma maturidade do time, do próprio Felipe Bastos, ter mais jogadas ensaiadas, uma outra tabela no meio de campo, ter uma outra criação, por exemplo, de maior qualidade, de chute de fora da área. Acho que foi faltando isso. Foi muito mais no abafa e sair no gol do próprio Alisson. No segundo tempo, sem nenhum tipo de mudança, o Goiás começou ali em cima, mesmo com um a menos na marcação, e aí uma postura que, se fosse pelo lado contrário, já tinha falado assim também, porque eu entendo os dois pontos. O time ele pode sobressair em relação ao outro, porém ele pode se acovardar, e eu acho que o Atlético fez demais isso no segundo tempo contra o Goiás, né, na Serrinha. Porque eu entendo, o Goiás tem a sua força jogando dentro de casa, mas o Goiás não é isso tudo. E eu já vi 3 momentos, né, 3 jogos assim, onde se eu fosse o torcedor, ao contrário, eu ficaria extremamente chateado, tanto nesse jogo de hoje contra o Atlético, né? O Atlético recuou demais, parecia que já tinha sido campeão no intervalo da partida, principalmente no empate e com um a menos. No jogo do ano passado, só para ser aqui brevemente, uma partida contra o Avaí, onde o Barroca recuou todo o time do Avaí até levar o gol de empate, ainda ficou no 1-1, e também do Cuiabá, né? O técnico, o Ivo Vieira, também recuou o time totalmente ali do Cuiabá, que jogou bem melhor que o Goiás no primeiro tempo, e no segundo tempo meio que aceitou o empate e levou o gol nos minutos finais. Então esse tipo de postura é algo ridículo, né? Principalmente para o torcedor, que fica muito dolorido. Pelo menos o Goiás foi extremamente o oposto disso na segunda etapa. Foi para cima da marcação, teve chute ali do Dieguinho, que ficou como esse único volante, né, no primeiro tempo, no segundo, perdão, ele ficou um pouco mais pelo lado direito, e o William Oliveira, que até fez uma partida razoável, né, um pouco mais centralizado. O Alisson ganhando muitas bolas de cabeça, mostrando essa fragilidade da defesa do Atlético. O Goiás consegue fazer o gol, deixa eu até confirmar aqui, não sei se eu anotei aqui, foi com o Vinícius, né, a cobrança de pênalti. Agora, se eu não estiver enganado, foi antes dos 15 minutos. Eu acabei tantos lances aqui, né, que a gente acaba nem perdendo as coisas. O gol do Vinícius, um pênalti claríssimo, né, do mesmo Emerson Santos, partidaça horrorosa dele, em cima do Nicolas, claríssimo, e o Vinícius batendo nesse pênalti. Não lembro de uma cobrança do Vinícius de pênalti, né, pelo Goiás, enfim, foi bem, marcando o gol ainda com a chuva, aos 14 minutos por aí, né, acabei perdendo aqui nessa questão. Depois disso, o Tadeu fez uma defesaça num chute do Rodrigo Soares aos 16 minutos também. Parece que o juiz tinha dado falta ou algo nesse sentido no lance anterior. Mesmo assim, a chuva tinha parado naquele momento, o Goiás estava melhor na partida, porém com um a menos, e precisava ainda de um gol. Nesse momento, o Atlético começou a tocar mais a bola, colocou mais jogadores para preencherem ali o meio de campo, e aí o Goiás ficou ainda mais naquele chutão doido para dentro da grande área, né? Como eu falei para vocês, faltou demais o meio de campo. Começou a consertar isso com a entrada do Palácio, que aconteceu ali mais ou menos por volta dos 24 minutos, né? Que ele entrou na vaga do William Oliveira. Antes disso, o Goiás não tinha criado muita coisa, teve ali a saída do próprio Nicolas para a entrada do Diego Gonçalves, que assim é uma substituição
duvidosa, porque beleza, eu sabia que o Matheus Peixoto iria entrar um pouco mais tarde durante a partida. O Diego Gonçalves fez uma função ali quase como um centroavante, né, um falso 9, não conseguiu fazer tanta coisa. Porém, tanto o Vinícius na ponta esquerda quanto o Alisson na ponta direita já vinham jogando bem, né? Então acho que qualquer um que ele tirasse ali poderia causar confusão. Mas o Goiás precisando fazer um gol, você tirar o camisa 9, não pega tão bem assim. Teve um chute de fora da área do Vinícius aos 23 minutos, o jogo estava muito morno naquele momento, parecia que ia ficar naquele 2-1 mesmo. Entrou o Palácios, que foi bem demais na partida, aos 24 minutos, e logo em sequência o Haldner sendo expulso, né? Justíssimo, uma falta, se eu não estiver enganado, em cima ali do Sidmar, leva o cartão amarelo, e aí fica um jogo equilibrado. 10 contra 10, 2-1 para o Verdão, e aí sim, empurrando mais o Atlético para dentro da sua própria área. Teve aos 30 minutos também uma boa jogada do Matheus Peixoto, né? Ele escora para o Palácios, O Palácios dá um passe para o Matheus Peixoto, né, que chuta em cima do goleiro Ronaldo, cara a cara, não estava impedido. Aos 30 minutos já teve essa chance. Aos 32 minutos, um bom cruzamento do Vinícius, o Matheus Peixoto ganha no alto, porém ainda faltou um toquezinho extra, né, para empurrar a bola para dentro do gol. Aos 34, a cobrança de falta do Hugo, que pega muito bem na bola com a perna esquerda, outra grande defesa do Ronaldo. Aos 35 também, uma outra cobrança de falta do Palácios ali na meia esquerda, né, o Matheus Peixoto cabeceou livre dentro da pequena área, até agora não consigo como que ele errou esse gol, né? Então só nesse período, dos 30 aos 35 minutos, o Goiás criou pelo menos 4 excelentes jogadas. Depois ficou muito naquele cruzamento. O Palácio ele foi muito importante naquela ajeitada no meio de campo, principalmente ele pela meia esquerda, e sofrendo várias faltas, onde o Goiás conseguia jogar essa bola para dentro da grande área. E a defesa do Atlético, um Deus nos acuda. Cara, vai ser muito tempo para a gente aceitar que perdeu um título desse, onde estava nas mãos, pelo que foi na segunda etapa, né? Aos 42 também teve um cruzamento do Hugo, o Marquinhos fecha na pequena área, o Maguinho, né, perdão, ele fecha dentro da grande área ali e chuta para fora, um lance também claríssimo. O Goiás contra o Atlético ele tem esse azar absurdo, né? Ele precisa criar pelo menos umas 6 chances para fazer o gol. E aí o jogo já vinha se caminhando para os minutos finais, faltando ali mais ou menos uns 2 minutos para o encerramento da partida. Um gol magnífico, né, do Palácios, uma jogada do Maguinho, se eu não estiver enganado, pelo lado direito. Ele faz o cruzamento, o Peixoto ajeita muito bem, ótima partida do Matheus Peixoto para o Palácios, né? Dominou, ajeitou, chutou ali de fora da área e marcando um golaço. Então pelo menos o time que não desistiu na segunda etapa, foi para cima, foi valente, buscou jogadas individuais, também finalizações de longa distância, não se acovardou, não sentiu aquele peso como parecia estar sentindo nas últimas partidas contra o Atlético. Como eu falei, poderia ter explorado um pouco mais o meio de campo, mas o Goiás, juntamente com a sua ótima diretoria, não conseguiu contratar um camisa 10, né, para o Campeonato Goiano, e não seria diferente, porque não tem como você querer cobrar, por exemplo, jogadas absurdas, magníficas, não tendo esse jogador dentro do elenco. O Palácios entrou no segundo tempo, substituições que foram boas do técnico Guto Ferreira, tanto o Hugo, que acabou sendo o grande vilão da partida, como é no futebol, o Maguinho também ajudou ali na lateral direita, recompôs bem, o Dieguinho sendo uma estreia no elenco de cima, no elenco, no caso dos 11, né, titulares. O Matheus Peixoto participou bem da partida, o Diego Gonçalves sempre foi muito acionado, o Palácios, enfim, então foi assim, uma mudança do técnico Guto Ferreira, onde ele acertou, diferentemente dos últimos jogos. E como eu falei, acho que o jogo ele tem que ser resumido até aqui. Até os 90 minutos, o Goiás fez por merecer essa vitória por 3-1 contra o Atlético. Errou na estratégia, já falei isso, o Goiás perdeu o título de uma bobeira absurda. Tinha mais time, tinha melhores jogadores do que o Atlético, mas enfim, é o que tem a graça do futebol, né? Um pequeno erro, você pode causar grande coisa. Porém, no jogo da ida, o Goiás poderia ter segurado. O Goiás não tem um elenco tão ruim para perder de 2 ou até mais, onde mereceu perder no jogo da ida, né? Então faltou muito ali uma inteligência maior do Guto Ferreira de saber mesclar mais o seu elenco. E não conseguiu fazer isso, não teve um time fisicamente forte, combativo, como foi de hoje, por exemplo, na partida de ida, onde pelo menos se o Goiás perdesse, segurava 1-0. E aí para você converter esses 3-1, cara, é muito difícil. Então a análise que eu faço é em relação ao jogo aí, o recorte. Acabou os 90 minutos, o Goiás venceu por 3-1. Ficou faltando essa questão do camisa 10, isso não é culpa do Guto Ferreira. Acho que, enfim, não tendo esse jogador, o que você pode fazer? Tentar jogadas pelo lado, né? Porém, não pode ficar só refém disso, visando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Você jogar uma Série A, olha, com todo respeito aos jogadores, cada um ali batalhou bastante para chegar onde eles estão hoje, né? Porém, você imaginar jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro com o Apodi, assim, olha, o cara se entrega tudo dentro de campo. Porém, é o Apodi de 36 anos jogando na lateral direita. No meio de campo também com o Willian Oliveira, que até vem jogando bem nesses últimos jogos, porém é muito pouco também para uma Série A.
pelo que ele apresentou até agora. O Felipe Bastos, que também tentou, fez ali até algumas boas jogadas no primeiro tempo, mas poxa, é o Felipe Bastos que ficou muito tempo parado e quando voltou virou uma solução nesse elenco precário do Goiás. Aí você vai pro ataque, Nicolas, Vinícius, o Alisson, são bons jogadores sim, para segundo tempo sendo reserva. Você não pode colocar em nenhum deles uma responsabilidade. Se for contra o Craque, contra o Anápolis, diante a Aparecidense, até vai. Agora, quando sobe um pouquinho mais o sarrafo, acho que só o Vinícius tem condição de ser titular nessa equipe. Os outros, no máximo, um outro titular ali ou outro em uma partida, um reserva que pode sim participar bem no segundo tempo. Então a gente tem que ser bem realista. O Goiás está na Série A, mas não tem um elenco infinitamente melhor do que o Atlético. E aí vai para os pênaltis, né? Aquela mesma história. O Goiás não ganha pênalti e o Atlético dificilmente perde uma cobrança de pênalti. Eu já reparei isso também. O Atlético, para ele perder pênalti, é raríssimo, né? São em grandes momentos, né? Se eu não estiver enganado, no ano passado ele perdeu na Sul-Americana, onde eu, de fato, comemorei muito. Porém, o Goiás ele não ganha pênalti, né? Já é o segundo, assim, na temporada. O Tadeu não conseguiu sair bem nas cobranças e, de novo, o VAR, onde se fosse no jogo da ida, se fosse na mesma história, né? Onde não tivesse a revisão do árbitro de vídeo, o Goiás teria marcado o gol com o Hugo na sua quinta cobrança e vai saber o que poderia ter acontecido na última ali do Bruno Tubarão. Então é assim, né? Aquelas coisas não tem como você julgar apenas agora pela cobrança de pênalti. É algo muito triste, eu não tenho esperança mais quando o Goiás vai jogar Campeonato Goiano, ou que seja, contra o Atlético, virou um freguesaço assim mesmo de carteirinha, pelo menos hoje não humilhou o torcedor como nos últimos jogos. Isso não serve de consolo, o Goiás tinha a obrigação, é maior, sempre vai ser maior do que o Atlético, acho que isso vai precisar muitos anos ainda, e infelizmente eu acho que o Atlético vai conseguir dar esse salto primeiro do que o Goiás, infelizmente, tenho que reconhecer isso. É um time que é mais bem organizado, pode ter feito coisa, beleza, que a gente não concorda no ano passado, porém nos últimos 10 anos é um time assim que não deve nada, consegue investir o seu dinheiro muito bem, contratar jogadores com perfil e não muda a diretoria. O Goiás de 3 em 3 anos a gente vai estar falando disso daqui, tomara que não, torço muito que não seja assim, mas daqui 3 anos a gente vai falar do Goiás voltando para a Série A, pagando as dívidas novamente e o Atlético sempre com essa mesma linha de raciocínio. Pode não ter tanto dinheiro, porém é muito bem organizado e de novo, né, ganhando o Campeonato Goiano. Assim, pelo menos como eu falei para vocês, não foi tão humilhante como nas últimas partidas, o time se entregou, tentou, mas na cobrança ali do Hugo, que parece que pelo menos da visão que eu tive, eu li aqui rapidamente algumas mensagens, nem gosto de ler demais não, para não estressar muito a cabeça, né? Porém, acho que de fato pegou no outro pé de apoio do Hugo, né, durante na sua batida, né, final, enfim, né, um lance de azar demais. Mas assim, o Atlético não tinha os batedores, não tinha o Charles, não tinha o Luiz Fernando, cara, tava muito próximo, né? Esse título, acho que o Tadeu ficou devendo de novo, né? Ô, Tadeu, porra, quando o Goiás erra todas as cobranças, o Tadeu vai lá e pega 2, 3. Aí na hora que é agora para ele precisar pegar uma, não conseguiu, mas não é culpa dele também não. O Atlético bateu bem, porém o Goiás tendo, assim, não precisava ter levado esse jogo pro pênalti, tinha um elenco melhor, mas enfim, é bola pra frente. Como eu falei pra vocês, o Campeonato Goiano não vale nada, porém se não vale nada, vamos adotar esse discurso. Por que os jogadores que recebem 100, 150 mil estão atuando em jogos iniciais, lá em janeiro, contra o Iporá, contra o Craque, jogos difíceis fisicamente falando, o cara pode quebrar ali um pé, torcer um tornozelo, um joelho e ficar fora durante toda a temporada, como aconteceu como o Breno Herculano, né, em um jogo contra o Craque. Então, se não vale nada, e o Goiás vai chegar para a final e vai perder, como sempre o Atlético vem acontecendo nos últimos anos, pô, então vamos jogar essa bosta aí com um time sub-20, né? Eu já venho defendendo isso há muito tempo aqui pelo Goiás e buscar algo criativo. Não é para ficar treinando e batendo embaixadinha na serrinha, não. É buscar uma preparação fora, no exterior, alguma preparação, por exemplo, em outros países aqui da América do Sul, onde eles estão, de fato, se preparando para o início dos seus campeonatos nacionais, né? Tanto na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, no Equador. O Goiás precisa buscar algo diferente, sair dessa mesmice que é jogar campeonato goiano. E assim, vira uma vergonha. O Goiás não ganha o campeonato goiano de forma alguma. É só enfrentar o Atlético. Eu, desde que acompanho o Goiás diariamente, né? Desde ali de 2013, o Goiás enfrentou o Atlético 3 vezes na final do Campeonato Goiano e perdeu todas elas, da maneira mais cruel que um torcedor pode ter na vida, né? Então, assim, não tenho raiva do Atlético, acho que isso leva um pouco mais de tempo ainda para criar aquela rivalidade de ódio. Eu também sou um cara muito tranquilo, então nem o Vila Nova mais eu odeio dessa forma. Porém, assim, se vai acontecer isso toda vez, pô, joga esse negócio com o elenco sub-20, dá oportunidade para os garotos, prepara o seu elenco principal para algo diferente, mas quem disse, né, que logo o Goiás vai buscar algo diferente no futebol brasileiro, acho que é muito utopia aqui da gente. Mas enfim, pelo menos como falei para vocês, é um time fraquíssimo demais, mas hoje superou, mostrou que também tem bons jogadores, não é essa draga toda, tem que ter esse equilíbrio também.
O Tadeu é muito bom, o Diego é muito bom, o Bruno Melo, o Sidmar é um zagueiro seguro. Você vai ali pro meio de campo, o Palácios pode ser algo diferente, o Vinícius quando quer também, mas porra, colocar todos eles, né, o Nicolas, o Alisson, no outro meio de campo ali também, o Felipe não vem bem, né, até hoje nem participou, Felipe Barros, o Apodi mesmo que consiga, assim, mas pô, é muito pouco, né, porém tem algumas peças interessantes, não é pior do que o time do ano passado, mas não pode ficar escorado até isso. E sobre o Guto Ferreira, acho que infelizmente ele vai ser demitido, né, eu não demitiria ele, né, nesse momento, porém, o que foi o jogo de hoje, principalmente pela reação dos jogadores, né, o Nicolas foi substituído aos 16 minutos, mais ou menos, ali do segundo tempo, e quebrou tudo, xingou ele, não sei o que aconteceu ali exatamente, porém não ficou satisfeito, acho totalmente compreensível, porque, pô, você tá na final, você quer fazer o gol, todo mundo ali acaba ficando de cabeça quente. Isso não é só a gente torcedor, é o cara que tá lá dentro e tudo mais. Porém, depois teve um outro lance com o Tadeu, onde ele chega ali próximo do Guto Ferreira também, meio que conversa com ele sobre algumas alterações, parece que sobe o tom de voz também, a torcida fica mais pelo lado do goleiro Tadeu, e o Goiás demitiu os seus auxiliares. O Guto, desde então, já vem assim um pouco mais lento nos jogos, ele não é aquele cara que nunca foi, né, muito enérgico, porém nas últimas partidas ainda menos. Acho que hoje fez sim um bom trabalho, mas pelo cenário atual não acho que o Guto Ferreira vai continuar no Goiás mais não. E eu continuaria com ele pelo menos um pouquinho, mas pô, com esse elenco horroroso, chegando na Série A achando que o Goiás vai fazer um gol na Série A nessas primeiras rodadas com um ataque fraco desse, não vai ter que recuar, fechar a casinha de novo, não tem camisa 10, não tem um jogador perigoso, aquele cara que a defesa adversária bate o olho e morre de medo, não tem isso, mas tem alguns jogadores confiáveis ali do meio para trás, enfim, bola pra frente. O Campeonato Goiano não vale isso tudo, não vale a gente ficar aqui chorando, esbravejando, acabou o ano pelo lado do Goiás. Não, serve como reflexão, não pode perder, volto a dizer isso, perder tantos títulos assim para o Atlético, que querendo ou não, para quem vê de fora, pensa que essa hegemonia toda, e isso nunca foi, né? O Goiás sempre foi o maior clube do estado, mas nesse momento o que a gente pode fazer? Virou freguês do Atlético, né? Aceitar esse título aí e tentar mudanças, porém não vai ser só eu aqui falando no YouTube, não quero mudar nada na história do Goiás, não quero ser conselheiro, nada disso, apenas uma sugestão de um torcedor que acompanha não só o Goiás, mas o geral, né, do futebol brasileiro e mundial. Então é isso, acho que tá bom, pelo menos eu conversando aqui no vídeo eu fico até mais calmo do que se eu estivesse fazendo outra coisa, né? Acho que é basicamente isso, essa análise do primeiro tempo, do segundo, essa expulsão infantil. O VAR só funciona no momento, parece que o Wilton Pereira também, quando vai apitar o Campeonato Goiano, ele não sei, parece que delira, sei lá o que acontece com o Wilton Pereira também. Não fez uma arbitragem segura no jogo de hoje, mas isso não interferiu. O Goiás, de fato, no jogo, principalmente da ida, não fez a estratégia correta, né? E acabou perdendo esse título de novo para o Atlético, onde já vira uma humilhação, né, dentro da história recente do Goiás, mas como eu falei, não importa o Campeonato Goiano, o ruim é você perder justamente para um rival que vem crescendo nos últimos anos. Foca agora na Série A do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente, de novo, mais um ano, o Goiás vai entrar no Campeonato Brasileiro só para não ser rebaixado. Entendo demais pelos últimos anos, beleza? Voltou no ano passado, tem a Copa Sul-Americana, olha, não tem nada que reclamar se for só nesse recorte recente. Porém, 2015 foi esse mesmo discurso, 2019 da mesma forma. Aposta quanto? Que quando o Goiás trocar de presidente, cair para a Série B e voltar, a gente vai estar falando a mesma coisa. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Você pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, perdão aí pelo vídeo que deve ter quase uns 30 minutos de duração, mas pelo menos a gente conversa sobre tudo, porque eu sei que não é todo mundo que assiste, porém eu tento ser o mais equilibrado possível, o mais justo, para não ter aquela terra arrasada, como se nada prestasse. Não é assim, tento ter esse equilíbrio em geral, em tudo que eu faço, né? Porém, é óbvio, uma coisa ou outra você fica mais chateado, pode deixar sua avaliação, se você concorda, quem que você acha que tem condição dentro desse elenco de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e as consequências, né, daqui até a sequência do ano. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E o link da Sorte que eu bet você encontra aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, o nosso apoiador do canal, para você apostar no Campeonato Brasileiro. Valeu!